Oi, e aí, beleza? Como é que vocês estão? No vídeo de hoje a gente vai estar desenhando o Luffy Gear 5. Nesse vídeo a gente vai estar focando mais na coloração, porque eu vi que essa parte que vocês gostam mais. Eu só vou dar uma rápida pincelada do que eu fiz no esboço. Mas antes da gente ir pro vídeo, aquele recadinho básico. Deixa o seu like pra me motivar a trazer mais vídeos que nem esse e se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo que eu postar por aqui. E é isso, bem direto ao ponto, vambora pro vídeo. Então bora lá, rapaziada. Eu comecei da forma como eu sempre começo, que é primeiro fazendo a base, ou seja, esse manequim, pra depois ir colocando os detalhes, tipo as dobras da roupa, os músculos e tudo mais. Uma coisa que eu aconselho vocês a fazer também: não se apegue tanto aos detalhes no começo do desenho. Tenta fazer esses bonequinhos da melhor forma que você conseguir. Se concentre em fazer esses manequins e finge que o resto nem existe. E essa eu acho que é uma das partes mais importantes do desenho. Você pode ter uma coloração maravilhosa, sua line art é muito bonita, mas se você errar na base, no esboço, o resultado final não vai ficar bom. Por isso que é importante você ficar bastante ligado na hora de fazer a base do seu desenho. Treine em fazer esses manequins e nem se importe com os detalhes. Treina só os bonequinhos, vai por mim. Esse tipo de exercício é bem importante pro seu aprendizado. Aí depois eu vou adicionando os detalhes que eu tinha mencionado com vocês. E eu acabei reparando, enquanto eu tava fazendo o desenho, que eu tô com uma dificuldade tremenda em fazer pés. Eu tive que apagar e refazer a mesma parte várias vezes. Então, quando você tiver desenhando, dá uma anotada em quais são os seus pontos fracos e vai trabalhando neles. Eu percebi que o meu ponto fraco tá sendo desenhar pés. Então o que eu vou fazer? Eu vou estudar só sobre isso, por enquanto. Então eu recomendo que vocês foquem em quais são as suas fraquezas no desenho, pra você ir aprimorando ela. Eu sei que pode parecer uma dica boba, até meio óbvia, só que é aquilo, às vezes o óbvio precisa ser dito, né? E bom, basicamente a parte do esboço tá feita e eu não vou mentir, é um pouco complicadinho de fazer, né? Eu acabei penando em algumas partes, principalmente no pé, como eu já mencionei. Aliás, né, por que o Luffy tinha que usar chinelo e não tênis, igual 99% dos personagens de anime? Mas enfim, essa parte do esboço já foi e agora bora pra coloração. Bom, indo primeiramente para a pele, eu começo usando o lápis marrom, colorindo todas as áreas de sombra, sem forçar o lápis, fazendo com calma e movimentos circulares. E também com a ponta bem afiada, porque assim é mais fácil de preencher. E depois, para dar uma avermelhada no tom da pele, eu uso o lápis Bordeaux, passando por cima por todas as áreas que eu colori com marrom. E aí, para fazer um degradê, eu jogo o Bordeaux invadindo um pouco as áreas de luz, só que sem colocar muita pressão no lápis. E aí depois, para finalizar a coloração da pele do rosto, eu uso o rosa claro para mesclar tudo e também colorir as partes de luz. E indo agora na boca, eu joguei o sépia na sombra da língua, em seguida eu joguei o canela por cima para dar uma realçada no tom, e aí por último eu joguei o rosa claro. E no dente eu só joguei o lápis de cor prata para dar uma escurecida nas áreas de sombra. E a mesma coisa no branco do olho, eu joguei o prata, e na íris eu joguei duas cores, que foi o vermelho e depois o rosa chiclete. E em algumas áreas de sombra mais concentradas eu joguei o sépia para escurecer mais, tipo essa parte aí do pescoço e também na orelha que eu joguei antes. E aí depois repete o processo da parte de cima, jogo o lápis Bordeaux por cima dessa área toda e depois, para mesclar tudo, eu jogo o rosa claro. Então basicamente na pele eu uso essas quatro cores: o marrom, o Bordeaux, o rosa claro e o sépia. Tem uma área aí que eu joguei o branco e vocês já vão ver. Indo para a parte do peitoral, eu usei o Bordeaux nas áreas mais escuras. Sim, eu não usei o marrom porque a sombra aí é um pouco mais fraca, então eu substituí pelo Bordeaux, mas para escurecer algumas áreas eu joguei o marrom, só que bem de leve. E aí depois, mesmo esquema, para mesclar tudo uso o rosa claro. No abdômen eu começo jogando o marrom, colocando um pouco mais de força em algumas áreas, só que fazendo com a mão mais leve em outras. E aí depois, mais uma vez, joguei o Bordeaux por cima de tudo para dar um tom mais avermelhado. E nas áreas com uma sombra um pouco mais fraca, eu jogo o Bordeaux sem o marrom, e aí para colorir tudo e mesclar, eu jogo o rosa claro de novo. E o processo é o mesmo no braço, que, recapitulando, primeiro é o marrom, aí depois eu volto para escurecer algumas áreas com sépia, aí depois jogo o Bordeaux, tanto na sombra quanto fora dela, e aí jogo o rosa claro por último. O processo é bem simples, eu acredito que qualquer pessoa consiga fazer, é só seguir essa sequência, fazendo com calma, com cuidado, que não tem erro. E o processo continua idêntico no outro braço também, não muda nada. São as mesmas cores e a mesma forma de usar. E agora indo pra perna, que tem uma singela mudança aí, só que bem pequena. Eu começo usando uma
marrom, colorindo todas as áreas de sombra. Aí depois eu venho com o bordô, passando por cima do marrom e também fazendo um degradê, invadindo um pouco as áreas de luz. E aqui que tá a diferença, é que a parte da perna é um pouco mais saturada do que as outras partes. E que também é na perna que eu uso o lápis branco, que eu tinha mencionado pra vocês. E aí depois do bordô eu jogo o rosa claro, da mesma forma como eu fiz nas outras partes. E aí por último, pra clarear algumas partes, eu uso o lápis branco. É isso, tem essa leve diferença da perna para as outras áreas do desenho, mas é basicamente a mesma coisa. E na outra perna a sequência muda um pouco, então eu começo primeiramente usando sépia, e aí depois eu jogo o lápis marrom por cima de todas as áreas que eu colori com sépia e também na perna toda. Só que nessa parte aí da panturrilha eu pintei bem fraquinho com marrom. Aí depois eu venho com bordô, colorindo por cima de tudo, e dessa vez eu não usei o rosa claro para mesclar, dessa vez eu joguei o lápis areia, porque eu acho que com rosa claro ia ficar com uma saturação muito forte. Mas foi basicamente isso, eu só fiz algumas pequenas mudanças, mas continua bem simples de fazer, né? E pra fechar essa parte da pele, falta a cicatriz que tá no peito dele. E basicamente eu só uso 3 cores pra fazer ela, que é o marrom, o bordô e o rosa claro. Eu começo colorindo as áreas de sombra com um lápis marrom, e aí depois eu venho com o bordô, pintando por cima de todas as áreas. E aqui você pode apertar um pouco mais o lápis, pra dar aquele tom bem avermelhado mesmo. E aí pra deixar com a coloração homogênea, jogo o rosa claro por cima pra mesclar. E pronto, essa foi a parte da cicatriz e a gente finalizou a pele. No cabelo foi sem mistério, eu só colori com lilás, da forma como eu ia observando na referência. Nesse blusão dele eu começo colorindo com cinza quente e aí depois por cima eu jogo o lilás. Se você quiser você pode passar o lápis branco por cima, só que eu não vi necessidade não. Nesse chinelo eu só usei 2 cores, que foi o cinza escuro primeiramente e aí depois eu jogo o cinza quente por cima pra realçar o tom. E essa nuvem também foi bem simples, eu só joguei o cinza quente e aí depois eu joguei o azul. Depois eu joguei o lápis branco em algumas áreas, só que nem precisava. E na bermuda a sequência foi a mesma do blusão, o cinza quente e depois o lilás. E bom, o desenho no todo levou 4 horas pra fazer, 4 horas e pouquinho. Eu quis trazer uma coisa mais simples nesse vídeo e eu espero que vocês tenham gostado do resultado. E se você quiser fazer desenhos como esses daí que estão na tela, só clicar no primeiro link da descrição. E se você não gostar, não tem problema nenhum, você tem 7 dias de garantia e também é 100% online, então você pode assistir onde você quiser e na hora que você quiser. Então clica no primeiro link da descrição para mais informações. Bom, o desenho foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, deixa aquele like para me motivar a trazer mais vídeos que nem esse e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo que eu postar por aqui. Rapaziada, é isso, muito obrigado pela sua audiência e valeu! How it's supposed to feel.